Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa meditação de hoje. Nós chegamos com Santa Teresa à quarta morada. Lembrando sempre que essas moradas elas estão no nosso interior. E, portanto, o exercício que Teresa nos propõe é fazer uma viagem guiada pelos porões e pelos cômodos que estão escondidos em nós mesmos. E muitas vezes esses porões que estão escondidos em nós mesmos precisam de uma visita guiada. É isso que ela está fazendo conosco, fazendo uma visita guiada. E nós encontramos ali dentro de nós mesmos muitas sombras, mas também encontramos muitas possibilidades. E também, por que não dizer, alguns tesouros escondidos. Portanto, dessa maneira, até a terceira morada, nós tivemos contato com nossas sombras. E aprendemos muito sobre aquilo que nós escondemos nas profundezas do nosso ser. Aquilo que nós escondemos para que não nos prejudiquem de alguma certa forma, ou não prejudiquem outras pessoas. Então todo o sucesso e todo o insucesso das nossas relações com os outros e conosco mesmos decorrem do resultado dessa aproximação com nossas sombras, o que nós fazemos com as sombras que estão dentro de nós. Na quarta morada nós estamos prontos, portanto, para vasculhar o nosso interior em busca de tesouros. Até aqui nós andamos em busca de nossas próprias sombras, das nossas próprias misérias. Agora não. A partir da quarta morada, nós começamos a procurar os tesouros que se encerram dentro de nossa alma. Mas lembre-se, só é possível encontrar-nos com as nossas trevas e com os nossos tesouros interiores com oração, com meditação, com práticas sacramentais, principalmente com a confissão e a Eucaristia. Nas primeiras mansões nós éramos guiados pela nossa própria vaidade. Aqui essa vaidade tem de ficar de fora, porque senão nós não podemos avançar. Porque na quarta morada, o que nos deve guiar é não o desejo de nós mesmos, mas o único desejo aceitável aqui é o desejo de amar. É o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. E na medida em que nós vamos subindo aos andares superiores da nossa espiritualidade, sem saber, nós vamos acendendo algumas luzes pelo caminho. Muitas vezes nós não percebemos que estamos acendendo luzes, mas se nós prestarmos muita atenção aos nossos comportamentos, nós vemos que temos, sim, acendido várias luzes dentro de nós. Novamente eu digo, nós não nos damos conta das luzes que acendemos em nosso caminho. Mas alguma chama, uma luz, um fogo começa a aquecer o nosso interior e começa a iluminar o nosso interior. É como se algo divino, de sagrado, começasse a emergir dentro de nós. E o que sempre acende essa lareira em nosso interior é um desejo. É um desejo que acende uma labareda dentro de nós, mas não qualquer desejo. É o desejo de encontrar-se com Deus. Como toda subida, os perigos sempre estão presentes. Se você está subindo uma escada, você pode cair, você pode tropeçar e você pode correr o perigo, então, de começar tudo de novo. Quando a gente cai do alto de uma escada, a gente tem que subir tudo novamente. E aqui, na quarta morada, isso não é exceção. Existe sempre esse perigo também. O perigo de ficarmos ensimesmados, de nos deixar tomar por uma alegria excessiva e, finalmente, de ficarmos intoxicados por essa experiência de alegria. Tudo isso parece muito bom, a alegria parece ser uma coisa muito boa, mas pode colocar tudo a perder,
pois em uma brecha aberta por uma alegria excessiva, o orgulho pode entrar. E nós começamos a acreditar e agir como se nós tivéssemos finalmente encontrado a receita verdadeira, que a nossa espiritualidade é melhor que a espiritualidade dos outros. Um bom remédio contra isso é permanecer ancorado na própria realidade e pensar que temos ainda muito caminho pela frente. E esse pensamento vai, portanto, nos conduzir à humildade. A humildade é o melhor antídoto contra o mal do orgulho espiritual. E o que significa ficar ancorado? É continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazemos na nossa vida diária. Trabalhar, estudar, comer, beber, descansar, etc, etc. A verdadeira espiritualidade, ela nunca se desancora da realidade. Ela nunca se divorcia da vida. Esses dias mesmo, alguém me falou que conversou com uma mãe que não sabe mais o que fazer com seu filho. Desde que começou a frequentar a igreja, agora ele não quer saber de outra coisa, só fica enfiado na igreja. Ele já perdeu até muito peso devido aos longos jejuns que começou a fazer. E isso pode parecer, mas não é uma espiritualidade autêntica, pois espiritualidade autêntica não nega a vida. É claro que você, se quiser ter maturidade espiritual, é lógico que você vai ter de reservar um tempo todos os dias para ficar a sós com Deus. Mas não esqueça de habitar o mundo enquanto faz isso. Equilibre o seu lado físico e espiritual em um estilo saudável de vida. Fique sempre atento aos extremos do tipo, antes eu não queria saber de rezar, agora eu só quero rezar. Na espiritualidade não existem extremos. Nessa quarta mansão é preciso ficar também atento para não se tornar um orgulhoso espiritual. Não queira andar por aí exibindo uma sabedoria espiritual que você acha que encontrou. Nesta quarta mansão, o orgulho espiritual pode nos fazer voltar à estaca zero. Na quarta mansão, o mundo natural e o mundo espiritual, eles se combinam, eles não se excluem. É nesse estágio que a imaginação pode estragar tudo, pois ela traz consigo os nossos próprios desejos. O desejo de ver Deus, o desejo de ter uma experiência mística, o desejo de ver a Virgem Maria, o desejo de ver os santos, de falar com eles. Ponha na sua cabeça que o único desejo que se deve ter é o desejo de amar. Não o desejo de ver, não o desejo de ter experiências místicas, não o desejo de ver milagres, que é uma palavra que se usa muito hoje. Se você quiser milagres, clique aqui que você vai ter um milagre. Então, amar o amado sem esperar consolação alguma deve ser o alvo da espiritualidade. Nossos desejos facilmente nos derrubam para as mansões inferiores. Mas vamos falar do lado bom desta morada, porque até aqui nós só falamos dos cuidados que devemos ter. É importante também. Mas quem chega aqui é porque já tem uma comunhão frequente, né? Uma comunhão frequente com Deus. É que gosta de ficar em adoração, gosta de ficar na presença de Deus, gosta de ter uma experiência legítima e sente o impulso de ficar com Deus, de adorá-lo, de agradecer-lhe. Adora ficar em silêncio só para ficar comungando com o divino amor. Novamente, cuidado. Aqui temos o desejo de partilhar com as outras pessoas as nossas experiências. Mas veja bem, a maioria das pessoas vai ouvir e não vai dar a mínima. Vai achar que você está supervalorizando algo que para essas pessoas não é tão importante assim. Lembre-se que humildade é também saber entrar para dentro de si mesmo em silêncio,
sem alardear aos outros. Nós temos boa intenção ao partilhar nossa experiência com os outros, mas infelizmente, por detrás dessa boa intenção se esconde o nosso orgulho e a nossa vaidade. Além do que, não é o seu testemunho que vai fazer com que o outro inicie a mesma jornada que você iniciou. E se você chegou até aqui, lembre-se que foi pela graça e não pelos próprios esforços. Nesse quarto estágio, ou nesta quarta mansão, nós descobrimos que havia um tesouro escondido dentro de nós, esperando para ser encontrado. Em Mateus, no capítulo 13, versículos 45 em diante, Jesus compara o encontro com o reino dos céus, ou o encontro com Deus, ao homem que encontra uma pérola muito valiosa. Ele vai, então, ele vende tudo o que ele possui para adquirir aquela pérola. Para possuir aquela única pérola, vale a pena se desfazer de todo o resto. No tempo em que Jesus disse essas palavras, não se dava muita importância aos outros tipos de pedras preciosas e elas nem eram tão comuns assim. A pérola era a joia mais importante, até mesmo pela dificuldade em encontrá-la. Não havia equipamentos e roupas especiais de mergulho naquela época. Tudo o que a pessoa precisava ter é uma grande coragem, um grande controle sobre a própria respiração e uma grande coragem, novamente, de ir cada vez mais profundamente no mar sombrio, no mar escuro, cada vez mais profundo. A nossa alma é um oceano profundo. E para explorar este oceano profundo que é a nossa alma, é preciso ter grande disposição e coragem para ir cada vez mais fundo. Aprendido isso, é só deixar com a sua intuição. Automaticamente você vai encontrando novos tesouros mais facilmente, pois estará habituado com a graça de Deus agindo em você. Em nossa ascensão espiritual é necessário confiar que Deus sempre te assistirá com sua graça. É sempre Ele quem vai te conduzir da maneira cada vez mais profunda nas altas esferas do seu amor. Tudo que temos que fazer para subir escadas é ter músculos fortes. Da mesma forma, tudo que precisamos para alcançar o nível mais alto de espiritualidade é buscar músculos espirituais. Então nós podemos falar de um fitness espiritual. E essa palavra não é contemporânea, não é dos nossos tempos. Ela foi usada pela primeira vez pelo apóstolo Paulo. Ele compara o exercício espiritual ao exercício físico. Como para criar músculos no corpo nós precisamos ter disciplina, também para criar músculo espiritual é preciso ter disciplina. É preciso aprender a ficar a sós com Deus. Eu não estou falando que você tem que ficar a sós com Deus num dia de retiro, você vai lá e fica a sós com Deus. E depois, durante um ano, você não fica mais a sós com Deus. Ficar a sós com Deus é ter comunhão autêntica com Ele. Não existe, portanto, outra receita. Na quarta morada, na quarta mansão, é preciso ter disciplina e ficar na presença de Deus. E gostar de ficar na presença de Deus. E, portanto, tomar cuidado com as tentações que podem nos levar de volta para o fundo. Preste bem atenção. Agora concentre-se na pérola que existe no seu interior. Essa pérola se chama amar a Deus sobre todas as coisas. Tenha só isso em mente, mais nada. Até uma próxima oportunidade.